Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós vamos para a nossa segunda aula sobre autoconhecimento e tendo a explanação dos temperamentos. E este curso, ele une o conhecimento emocional, o autoconhecimento e o crescimento espiritual. E hoje nós vamos falar sobre a estrutura dos temperamentos. Vamos trabalhar ali o quadrante de cada um deles. E o que é a estrutura de temperamento? Depois de vermos que o temperamento não é personalidade, entendemos que todo temperamento possui uma estrutura. Aí, o que seria estrutura? Você se pergunta, mas tá, o que é estrutura? Existem 4 propriedades universais da matéria, que são quente, frio, seco e úmido. E tudo que existe possui uma dessas características. Ao combinar essas características, para entender melhor o que é quente e seco, o que é quente e seco? O fogo. O fogo, ele é quente e ele é seco. E o que é quente e úmido? O ar. O ar é quente e ele é úmido. O que é frio e seco? A terra. E o que é frio e úmido? A água. Isso é uma simbologia, é uma questão que leva a compreender mais e mais sobre a estrutura dos temperamentos. Cada uma dessas propriedades vai desenhar cada temperamento, com algumas tendências específicas, com alguns instintos, algo natural. E ao observarmos elementos da natureza, essa observação vai contribuir e muito para melhor entender o movimento de cada temperamento. E vamos dividir essas 4 propriedades em 2 eixos, compreender o que cada um representa. Os 2 eixos são o eixo vertical e o eixo horizontal. Sendo que no vertical nós vamos trabalhar com a estrutura quente, que é a parte superior, e abaixo, a parte inferior, a estrutura fria. O que seria a estrutura quente e a estrutura fria? Então, para entendermos essa questão da estrutura, o que seria um temperamento quente? O que é um temperamento quente? Quando fervemos a água para fazer um café, ela não borbulha, ela não começa a se movimentar, a se mexer e a evaporar, a se expandir, a espalhar. O princípio quente do temperamento é expandir. A pessoa com temperamento quente vai ser expansiva, vai ser comunicativa, desejará se expressar. Ela vai querer dar sua opinião. Costuma ser uma pessoa de reações rápidas e intensas diante dos acontecimentos da vida. Será mais impulsiva, mais impiedosa, mais ligada à ação do que à reflexão, e tendem mais à precipitação. Não sei se você se vê como uma pessoa que, quando viu, já fez, quando analisou, já falou, aí depois você vai pensar, analisa, aí vai dando já sinais, vai dando clareza. Será que meu temperamento é quente ou meu temperamento é frio? E ainda sobre a quentura, que são os 2 elementos quentes, o ar e o fogo. Já tentou prender o ar? Sabe, colocar ele num cantinho, prender ele numa garrafa? Com certeza não deu certo, porque é uma tarefa impossível de fazer, você prender o ar. O ar é livre, o ar é expansivo, assim como o fogo. Pega lá um isqueiro, uma vela, acende, vira de ponta cabeça. O que acontece? O fogo vai subir, ele vai se movimentar, ele não fica parado. Então, é um
elemento quente, um elemento que se expande, um elemento que se movimenta, que não é estático, não fica parado. E pessoas de temperamento quente chamamos de extrovertida. Não no sentido de serem simpáticas e de fazerem amizades com todos, mas no sentido de que o mundo acontece fora delas, pois se voltam mais para o ambiente externo. Então, elas são voltadas à comunicação, elas são voltadas a dar opinião, a expor o seu pensamento. E como essas pessoas costumam reagir em dias quentes? Você já se avaliou como que nós reagimos nos dias quentes? A gente gosta de sair de casa. A gente tira a blusa porque tá quente, você tira o casaco. Você tem o desejo, existe o desejo de sair da toca, sabe? De aproveitar aquele dia convidativo a sair. E o temperamento quente, eles não suportam deixar seus pensamentos e suas opiniões na toca. Eles são pessoas que expressam o que sentem, o que pensam, eles dão as suas opiniões, eles precisam, é uma necessidade, uma questão intrínseca deles. Eles não conseguem. Por isso que vem de avaliar se o meu temperamento é quente, se eu estou participando de uma reunião, seja no trabalho, ou estou lá em casa com os amigos, familiares, vou expressar a minha opinião, vou expressar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Muitas vezes o que pode ocorrer neste temperamento quente, expansivo, às vezes ele não dá muito espaço para as outras pessoas falarem. É um ponto de atenção que se precisa ter. E para eles parece ser mais difícil ter que suportar uma vida pacata. Eles não são muito dados à rotina. Eles têm esse instinto de quebrar ela, de sair das mesmice, porque eles gostam sim da agitação. Lembra que falamos do ar e do fogo? O ar você não prende, você não consegue. Assim como o fogo, ele não para de se movimentar. Então, pessoas de temperamento quente, elas são ativas, elas têm reações rápidas, elas são mais impulsivas, elas são dadas a serem aceleradas. É um instinto natural de ser quente, de ser extrovertido. E que seria um temperamento frio? Vamos entender pessoas do temperamento frio. Continuando a usar a água como exemplo. Em lugar de colocá-la para ferver, para fazer o cafezinho, vamos pegar essa água e colocar para congelar. O que que acontece com a água? Na fervura, ela se movimenta e começa a expandir, começa a virar vapor. Quando ela é congelada, ela se condensa, ela se concentra, ela se torna um bloco de gelo, ela se contrai. Em vez das moléculas agitarem, elas se contraem, se concentram, ou seja, haverá mais concentração, mais contração. As pessoas desse temperamento são mais voltadas para a reflexão, ponderação, e por isso é pouco provável que hajam no impulso, sem pensar, até porque elas não agem sem antes entenderem. Os dois elementos que representam o temperamento frio são a terra e a água. Se tentar fazer a água e a terra flutuarem, será uma frustração e tanto, quanto você tentar conter os elementos quentes. Você tenta prender o ar, fazer com que o fogo não se movimente. Se você não consegue, você se frustra. A mesma coisa você querer pegar aqui, a terra flutue e a água se flutue e se movimente. Não, é estático. O princípio dos frios é o repouso,
é a permanência, a estabilidade, a concentração. Eles aguentam mais a mesmice, só que preciso cuidar para não cair na inércia. A calmaria, a previsibilidade e a ausência de mudanças bruscas são muito mais confortáveis, porém, deixa a pessoa estagnada. As pessoas de temperamento frio são chamadas de introvertidas, mas isso não tem conexão com timidez. Timidez é uma coisa e introversão é outra. Um adendo aqui. Timidez. Tem pessoas extrovertidas que podem vir a ser tímidas, assim como pessoas introvertidas também serem tímidas. Mas a introversão tem a ver com a preferência pelo ambiente externo. Mas sim pela preferência pelo ambiente interno. A reflexão, a ponderação e a contemplação. Para eles é mais fácil pensar do que fazer. E podem ter dificuldade em expressar pensamentos e as opiniões. E até mesmo, às vezes, os próprios sentimentos. Justamente pela necessidade de analisar, processar, compreender, para só então elaborar e talvez desenvolver uma resposta. Então, ele precisa de um tempo para digerir. Ele não é bateu, levou. Não. Pode ser que com o tempo ele desenvolva, até ele precisa muitas vezes desenvolver. Tem ambientes que vai necessitar que ele seja mais rápido. Precisa dessa ação rápida. Mas não é um instinto natural dele ser assim. É algo que ele tem que se esforçar. Enquanto o temperamento quente, ele já tem que se esforçar para se controlar, colocar o pé no freio. O frio precisa, às vezes, ter a ação, ter a atitude de uma reação rápida. Enquanto no dia quente as pessoas gostam de sair, passear, olhar o lado de fora, já um dia frio é normal querer permanecer dentro, encolhido, aconchegado, refletindo sobre a vida e sobre os acontecimentos corriqueiros do dia a dia. Eles se sentem mais confortáveis em observar e depois expressarem sua opinião e posicionamento. É como o temperamento frio, ele tem a necessidade de entender o ambiente. Ele não vai chegar num lugar e começar a ser expansivo, não. Ele vai observar, ele vai analisar, ele vai absorver. É com o tempo que ele vai se tornar mais comunicativo naquele ambiente. Pessoas de temperamento frio também podem explodir. Elas são humanas. Não é porque elas são mais calmas, mais reflexivas, que elas não explodem. Porque elas estão sujeitas à raiva, estão sujeitas à tristeza. Mas a explosão do temperamento frio é diferente da expansão dos temperamentos quentes. Os frios, eles explodem, porque trazem tudo que estava acumulado. Ou seja, pelo fato de eles não... Às vezes já tem algo que ele não gostou. Ao invés de ele falar, olha, eu não gostei disso. Não, ele guarda. Mas ele guarda, deixa pra lá, ele não quer gastar energia. Mas aí aquela situação se repete. Daí ele guarda mais um pouco. Aí vai se repetindo, se repetindo. Aí com outras questões, aí ele vai acumulando. Ele vai guardando. Vai guardando. Uma hora ele explode. E já os quentes, eles expandem. Eles expressam a necessidade de se fazer presente e colocar para fora a energia. Eles têm essa necessidade de se fazer ouvir. Eles não conseguem. Eles precisam, é algo que é intrínseco no temperamento quente e intrínseco no temperamento frio, é a questão de guardar, não ficar expandindo, não ficar expondo a sua opinião, o que não gostou, só que ele vai guardando. Aí é algo que ele precisa trabalhar, ele precisa desenvolver. Os elementos frios não expandem, como falamos, eles explodem, como o tsunami e os terremotos. Pensa,
Você vê lá o mar calmo, tranquilo, claro que tem muita vida lá dentro, bastante. Tem coisa que até eu, digamos, não conheço. Talvez tenha algumas que, na questão da variedade que se tem no mar, também não conhece. Você talvez também não conheça. Porém, quando o tsunami vem, quando a pessoa guardou, 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 acumulou, aquilo vem. E o tsunami vem e destrói. Machuca por demais. A mesma questão do terremoto. Guarda, 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 guarda o temperamento frio, representado pela terra. Quando ele explodir, acontece um terremoto e vem muita destruição. Porém, quando ele faz isso, ele é pelo fato que ele não tem a necessidade intrínseca de se expandir como o ar e o fogo, porém precisa ser treinado, precisa ser desenvolvido. A reação de uma pessoa fria são mais lentas. Ela pensa antes de qualquer atitude, observa bastante, ou seja, guarda um mundo dentro de si. Ela guarda. Às vezes a pessoa está com uma raiva imensa, mas está lá dentro. Só quem às vezes a conhece muito bem para perceber, mas muitas vezes elas conseguem disfarçar. Ou seja, ela guarda tudo dentro de si e deixa que pouco dela seja visto por pessoas de fora, por forasteiros. Ela não é uma pessoa de abrir muito facilmente a vida. Ela não tem o costume de fazer da sua vida um livro aberto. Não estou dizendo que todas as pessoas do temperamento quente são assim. Lembra que nós falamos, tem a estrutura do temperamento, tem a personalidade, e a personalidade é a forma como a pessoa escolhe reagir diante dos acontecimentos da vida. A personalidade faz com que ela decida a forma como ela vai viver, como ela vai reagir, tá? Só lembrando bem disso. A Isabel Briggs diz: introvertidos, as pessoas de temperamento frio, não podem viver a vida até que a entendam. Ou seja, a pessoa procura entender para daí começar a viver. Já os extrovertidos, de temperamento quente, não podem entender a vida até que a tenham vivido. Então, eles vão vivendo ali a experiência para ir aprendendo. E já o temperamento frio quer entender para daí começar a viver aquela experiência. A viver aquela experiência. E é muito interessante. Vai guardando aí, porque isso facilita e contribui para nos conhecermos. E justamente pela posição natural que existe entre o frio e o quente, ó, pela questão da diferença que há entre frio e quente, que já podemos entender que não podemos ter mais do que um temperamento. Deu para captar a diferença entre quente e frio? Agora é preciso treinar o seu olhar. E uma boa opção é em filme, em séries. E vou dar umas dicas aqui, ó. Temperamento quente. A Rochelle, de Todo Mundo Odeia o Chris. A Rachel, de Friends, da série Friends. O Michael Scott, do The Office. O Lost, da série Lost, o Sawyer, acho que essa é a pronúncia. E Thor, dos Vingadores, e Tony Stark, dos Vingadores. Se você analisar esses personagens, não é o temperamento quente da pessoa, do ator, da atriz, mas sim a estrutura do personagem, do filme, da série. Observe as reações. E os frios? Tim Halpert, de The Office, o Capitão América, dos Vingadores, Jack Spark, de Lost, Hugo, de Lost, e Ross, de Friends. Se você analisar esses personagens, você vai ver neles a estrutura mais fria, uma estrutura de um temperamento mais reflexivo, mais ponderado, tá? Vai ser muito importante essa análise, porque nós vamos treinando o nosso olhar e começando a observar primeiro em nós,
e depois nos outros, daqueles que estão à nossa volta, a nossa família. E isso traz uma diferença muito grande, e é saber como lidar com as situações da própria vida. Então, aqui nós falamos do quente e do frio. O temperamento quente é extrovertido e o temperamento frio é introvertido. Guarda. Duas estruturas. Agora a gente vai estudar as outras duas estruturas que são a umidade e a secura. O que significa ser um temperamento úmido e o que significa ser um temperamento seco. O que é um temperamento úmido? Nós vimos como que funciona um temperamento extrovertido e o temperamento introvertido, o que chamamos de quente e frio. Agora vamos abordar as características que determinam a duração dos efeitos que as situações causam nos temperamentos. Aí chamamos essa duração de úmido e seco. Não influenciam apenas na duração do que quanto tempo dura aqui dentro aquela questão, mas também a capacidade de envolvência, a separação e a classificação das coisas. E nós vamos ter mais detalhes para frente disso. O que é a umidade do temperamento? Lembre-se de coisas que possuem umidade natural. Exemplo, o óleo, o ovo cru, o leite e a própria água. Ela é naturalmente úmida, sempre úmido. Exemplo, vamos usar um lápis. Você tem lá um copo d'água ou uma jarra de água. Você pega esse lápis e coloca lá dentro. Colocou, tirou. A água não mudou. A água permanece igual. Se alguém não te falar que foi colocado um lápis ou que você mesmo não tenha visto, você nem iria saber que ali foi colocado um lápis, porque não fica marcado. Tá ok? Fica inalterado. A água permanece inalterada. E volta ao seu estado anterior. Ela não perde a sua forma. Da mesma forma, são as pessoas do temperamento úmido. Elas não ficam marcadas por muito tempo pelos acontecimentos do dia a dia. O que acontece agora fica por aqui mesmo. Não é comum, não é habitual que essas pessoas fiquem, por exemplo, sob o efeito da raiva ou da tristeza por muito tempo. Isso não significa que elas não sintam raiva, não sintam tristeza, mas não é algo que fica durando, fica borbulhando dentro delas. Tem um tempo de duração, mas quando passou, passou. Quando acontece desentendimentos, são em geral os primeiros a esquecerem depois que a poeira abaixa. Embora tenham um emocional muito sensível, no momento em que a situação acontece, elas podem ficar com muita raiva, chorar, mas naquele momento é mais intenso. Vamos pensar no café da manhã. Houve ali um desentendimento nesse café da manhã. Pode ser que na hora já passe, como pode levar de 2 a 3 dias para a pessoa se recuperar, mas para ir ficar de bem, pode levar esse tempo, mas depois que passou, passou. Ela não fica trazendo aquilo à tona. Ela não fica trazendo a raiva ou a tristeza do momento à tona. Passou. Isso não significa que ela vai esquecer, mas as reações, os sentimentos daquilo, passou. São os que relevam mais tanto as ofensas quanto as imperfeições. A briga de hoje não trará o ranço de amanhã. Tendem a perdoar com mais facilidade, além da duração das impressões, também se adaptam com mais facilidade. E aí, essa adaptação, ela é trazida pela umidade. Pessoas úmidas são como óleo lubrificante das engrenagens das relações interpessoais. Porque a harmonia dos relacionamentos é a prioridade delas. Podem ter aversão ao embate e querer agradar, e se esforçam para manter a paz. Se é necessário, elas entram em embate, elas dão a sua opinião, mas elas têm como objetivo a envolvência, não física, mas terão um desejo interno movido
para a amizade, o agrado, com conversas que não sejam pesadas, mas divertidas. São de trato agradável, são mais fáceis de lidar. Muitas vezes, nós podemos chegar num ambiente novo. Aí você chegou lá nesse ambiente. Aí você não está muito familiarizado com o ambiente, com as pessoas. As pessoas do temperamento úmido, elas têm uma maior facilidade de interagir com você e trazer você ali a fazer parte. Elas têm esse manejo aguçadíssimo dentro delas. É algo natural. Elas têm mais essa questão da envolvência, da adaptação, e isso é essencial. Nós somos seres relacionais e precisamos sim dessas interações sociais. E ali, nós falamos então do temperamento úmido. Agora nós vamos falar do temperamento seco. A secura é o oposto da umidade, isso é certo. Assim como pensamos em coisas de propriedade úmida, que foi lá o óleo, o ovo cru, o leite, a água, vamos pensar também em coisas secas, como um pedaço de madeira, uma pedra, o fogo em si. Todas essas coisas são secas. O primeiro ponto delas é que elas apresentam resistência. Assim como o lápis que nós falamos anteriormente, quando mergulhado na água, tira, ele permanece igual, e a água também volta à sua forma natural. Diferentes são os elementos secos. Assim como o lápis mergulhado na água, ele não quebrou, não machucou, mas pegar este mesmo lápis e fazer na madeira, querer colocar na madeira, não vai funcionar, não funciona. A madeira ela fica arriscada, ou o lápis quebra. Então, existe resistência nesse elemento seco. Mas aí você pode se perguntar: e o fogo? O fogo não é resistente, não é duro, mas o fogo marca. Se você pegar esse mesmo lápis e colocar no fogo, ele vai ficar marcado. Ele pode se queimar. Ou seja, a pessoa do temperamento seco, ela tem uma tendência a ficar marcada e a marcar as pessoas. Ela é resistente, a tendência à resistência. Então, a gente sabe que o lápis no fogo queima. Da mesma forma que a madeira ou a pedra podem quebrar o lápis, assim são as pessoas que possuem temperamento seco. Diferente das pessoas úmidas, elas não são facilmente acessadas, pois apresentam resistência aos estímulos externos. Não são convencidas com facilidade. Não mudam de ideia com facilidade, não envolvem as pessoas com facilidade. A flexibilidade e a envolvência precisam ser treinadas e adquiridas para pessoas de temperamento seco, porque o instinto dela é ser seca, porém ela tem que aprender, ela precisa desenvolver essas habilidades. Assim como a pedra quebra o lápis, a terra pode sujá-la e o fogo pode queimá-lo. Então, de uma certa forma, existe marcação aí. Pessoas de temperamento seco marcam ou ficam marcadas, como falamos. O que a secura traz no temperamento é a sensação de segurança, tanto para quem é quanto para quem está perto. O que significa essa segurança? O temperamento seco e quente, ele tende a trazer segurança e proteção. O temperamento seco e frio, ele tende a trazer segurança e estabilidade. Segurança e proteção, como se fossem sempre capazes de guardar e impedir o mal. E a secura desse temperamento é como se ela fosse uma faca afiada. Ela corta, ela dá forma, ela classifica.
Não vão tentar flexibilizar tudo para priorizar a harmonia das relações, mas buscarão fazer o certo. Doa a quem doer, pois a verdade importa mais do que tudo. Assim, muitas vezes, vamos lá, o temperamento úmido, muitas vezes na conversa que ele vai ter nas relações, ele vai procurar agradar, envolver, ele vai, às vezes, flexibilizar, digamos, se adaptar no que a pessoa disse, mudar de ideia. Já um temperamento seco, não, ele vai ter mais dificuldade. Às vezes a ideia que ele tem, ele não abre mão dela. São pessoas mais teimosas, mais cabeça dura, porque elas prezam pela verdade. E uma coisa interessante a se avaliar, uma pessoa de temperamento seco, ela, para ela, o combinado não sai caro. Combinou, tá combinado. Isso é importante, a questão da palavra. Não estou dizendo que o temperamento úmido não tenha isso, claro que tem, mas isso é mais presente nas pessoas de temperamento seco. Por isso, são pessoas que não se envolvem. Suas relações sociais costumam ser mais trabalhosas do que as dos úmidos. A comunicação é voltada para o ensino, estão sempre fazendo exigências consigo e com os outros. Um temperamento seco, ele é mais exigente, mas ele exige de si também. Ele pode exigir do outro, ele não exige por maldade, ele exige porque ele sabe, ele vê potencial e sabe que dá sim para melhorar. Mas mais do que tudo, ele é muito exigente para consigo. A régua dele para consigo é bem delicada. Muitas vezes ele tem que cuidar da autocrítica, de não relevar o erro. São questões assim a serem trabalhadas nesse temperamento. Para essa aula, já estamos terminando, eu quero que você avalie se você é quente. Volta lá e analisa se as suas reações são rápidas, é bateu, levou, tem necessidade de expor os seus pensamentos, sentimentos, opiniões, ou se você é mais de ponderar, refletir, mais de ser prudente, uma reação mais lenta, o negócio vem, bate, mas você recolhe. Aí você processa, digere a informação, a situação, para depois trazer. Então, avaliar nesse sentido. Beleza, aí você se analisou que você é quente ou que você é frio. Agora você vai ver essas outras duas estruturas. Se você é úmido, uma pessoa de temperamento úmido ou uma pessoa de temperamento seco. Todos possuem suas qualidades e suas debilidades. E é importantíssimo quando se descobre se é quente, frio, úmido e seco. Por isso que foi dito, nós já conversamos, que como que a pessoa vai ser, ter mais do que um temperamento? Como que ela vai ser quente e fria ao mesmo tempo, por exemplo, colérico e fleumático? Ou a pessoa é quente, extrovertida, ou a pessoa é fria, temperamento frio, não fria de não sentimentos, não é isso, muito pelo contrário. Mas frio na questão de introversão, o mundo interno ser muito mais latente, enfim, né, a pessoa voltada mais para dentro. Aí você vai avaliar, sou quente ou frio? Por isso que fica difícil a pessoa ter 2 ou 3 temperamentos. Ou se a pessoa é seca ou úmida, se ela tem mais facilidade para se adaptar ou se ela tem mais resistência à adaptação. E lembra quando eu falei aqui que às vezes a comunicação da pessoa seca, do temperamento seco, vai ser uma comunicação mais de ensino? Assim como o úmido, ele conversa para se relacionar, para criar harmonia nas relações, para fazer com que as pessoas se sintam bem. O seco, ele vai querer falar para direcionar, para ensinar, para trazer crescimento. Não que o úmido não traga isso, o úmido traz isso
também, mas a motivação maior do úmido são as relações. A motivação maior dos secos é o ensino, a direção, o crescimento. Se avalie. Aí você já tem pistas para saber de qual temperamento possivelmente você seja. E aqui tem exemplos, passar alguns personagens de filmes e séries que são úmidos e secos. Úmidos, Capitão América, Thor, o Michael Scott do The Office, Juliette do Lost, o Homer Simpsons dos Simpsons, são temperamentos que demonstram no personagem o elemento umidade. Já os secos, a Rochelle de Todo Mundo Odeia o Chris, o Tony Stark dos Vingadores, o Bruce Banner dos Vingadores, o Batman por Ben Affleck na Liga da Justiça, também ele tem evidências no personagem de um temperamento seco, assim como a Lisa Simpsons, de Os Simpsons. Então, se porventura você for ver, analisa o tempo de reação, analisa a forma de adaptação desse personagem. Com essas observações, o nosso olhar vai ficando afinado, afiado em perceber. Mas primeiro, antes de perceber o próximo, é se perceber a si. Porque quando descobre, eu digo, com sinceridade, é muito compensador. Tá ok? Isso traz muitas respostas, muita clareza, traz um direcionamento muito melhor. Aí você consegue perceber: opa, eu estou indo muito para esse lado, que o meu temperamento tem essa fragilidade, cuidar ali. E é muito interessante. Quando se descobre o temperamento, o seu próprio temperamento, traz muita clareza para a vida. E eu digo, contribui de uma forma fantástica. Claro que eu já sei o meu temperamento, já faz anos que estudo sobre temperamento, gosto. Claro que muitas vezes eu analiso as pessoas, olho as pessoas, observo as pessoas, umas eu penso: "Opa, é assim e tal", mas não é o comportamento que define o temperamento da pessoa, porque a pessoa amadurece. Quanto mais madura, muitas vezes, é a pessoa, menos evidente fica o temperamento dela. Então nós temos que observar o instinto. Às vezes não é porque uma pessoa estourou, explodiu, digamos, que vai pensar: "Nossa, essa pessoa é colérica". Não, às vezes é um fleumático, que guardou, 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 foi lá e explodiu. Então, guardou, guardou, guardou e foi lá e explodiu. Então, eu peço a você, se avalie para ver em qual quadrante você se encaixa. Na próxima aula, a gente vai falar de cada quadrante e explanar mais ainda sobre os temperamentos. Deus abençoe você e até uma próxima.